Bem, acho que já. Aí vocês começam a ter. Em 10 minutos eu não vou dizer nada mesmo. Agora. O que é isso que fez? Agora. Agora começou outra vez. O que está acontecendo? Não, depois que partilha. Depois que partilha, isso aí no documento. Depois que partilha, vai ao seu. Sim, espera, não vem. Exato. Então, normalmente, para ir, eu só fazer isto. Né? Para voltar assim. Não? Não com estas. Esta vai para frente. Não, esta vai para trás. Então, dizia eu que vou apresentar desafios da cidade de Mucuba face às mudanças climáticas. O que eu faço é um ensaio que visa analisar o impacto das mudanças climáticas na vida das comunidades urbanas, olhando essencialmente na cidade de Mucuba. Nas últimas décadas, as mudanças climáticas e ambientais globais estão-se a agravar progressivamente. Para realizar esse trabalho, fiz a consulta à bibliografia de autores, não vou dizer aqui por economia de tempo,
Também fiz a recolha de dados em instituições como forma de obter informação adicional. O estudo de mudanças climáticas não é nada novo, é alguma coisa que está sendo feita em vários lados. Estudos realizados apresentam a evidência dessas mudanças em várias partes, seja no continente africano, nosso país, Moçambique, não foge a regra, e eu me vou chegar particularmente na cidade de Mucuba. Um aspecto é que os países em vias de desenvolvimento são aqueles que contribuem com menor peso ou taxa nas emissões de gases de efeito de estufa, contudo, são aquelas que estão a sofrer as piores consequências. Agora, o que sucede é que as comunidades desses países vão sofrendo cada vez mais esses efeitos. Às vezes até pode parecer que eles não escutam as informações de prevenção ou, por exemplo, quando há o boletim meteorológico, previsão de um evento extremo, mas é que, de facto, eles não têm para onde ir. Então, o IPCC diz que há manifestações a nível global, porque estão a acontecer verões cada vez mais quentes e invernos cada vez mais frios. Viram que na Europa e todo o continente americano ardeu, e quando era um fenômeno típico de África, se faziam queimadas. Então, hoje mesmo no mundo desenvolvido há isso. Isso está a dar origem a vários fenômenos, enchentes, secas, até aumento de tempestades e furacões, e pior é que vai fazendo derretimento das geleiras das calotas polares, o que vai fazer elevar a altura do Oceano Mundial. Esses fenômenos também estamos a começar a registrar em Moçambique, mas as projeções mostram que sempre houve variação do clima. Contudo, devido à forte injeção com a industrialização e a respectiva acumulação ao longo dos anos, reparem que a Revolução Industrial foi nos finais do século XVIII, princípio do século XIX. Estamos agora no século XXI, onde estão a aparecer as manifestações, o que significa que houve esta acumulação e os sumidouros estão a desaparecer. Falei da parte dos incêndios, mesmo a própria exploração madeireira. Então, olhando para o gráfico que está à direita, podem ver que as mudanças de temperatura ocorreram ao longo dos anos. Agora, esta injeção do dióxido de carbono ainda veio-se agravar com o consumo principalmente dos petróleo e seus derivados, gasolina, gasóleo, que ainda são cada vez mais poluentes. E um outro fenômeno que o FUNUAP estima que em 2030 o número de pessoas que vão viver nas áreas urbanas pode atingir 5 bilhões. O que significa que, se os padrões de consumo não se alterarem, com este aumento, crescimento populacional nas cidades, o efeito dos gases de estufa vão se agravando a todo momento. Então, quais são os principais impactos na atividade econômica? Vou falar de Mucuba. Este é o município de Mucuba, está na província da Zambésia, como podem ver. Por causa de mudanças climáticas, Moçambique e outros países poderão continuar a enfrentar falta de comida. Algumas razões, a agricultura e as práticas relacionadas contribuem para a alteração do clima, porque introduz gases, como disse, dióxido de carbono, monóxido de enxofre e outros, aerossóis na atmosfera. E há níveis que a própria natureza não consegue reciclar. A contínua emissão de dióxido de carbono, resultante da combustão de hidrocarbonetos, do monóxido de nitrogênio com o uso de fertilizantes nitrosos na agricultura, as poeiras resultantes da lavoura dos tratores, a própria terraplanagem e outras construções. E nós herdamos a arquitetura ou construção portuguesa, que primeiro devasta a floresta, ergue os edifícios ou o parque e depois volta a fazer plantação. Se fosse tecnologia inglesa, até eles contornam quando querem fazer alguma obra. E isto vai aumentando os gases de efeito de estufa na atmosfera. O que isto vai acontecer? É que o aumento desses gases aumenta a temperatura mundial. E aumentando a temperatura, vai haver que o ar vai
para poder condensar, por causa da temperatura elevada do próprio ar, a condensação vai se tornando cada vez mais difícil. E isso significa o aumento da estiagem. A redução da condensação no vapor de água na atmosfera vai diminuir a precipitação. Ou então aquela que chega ao solo vai sendo cada vez menor, porque pode haver precipitação, mas ela evapora antes de atingir o solo. E o que vai criar o índice de secura do solo. E isto vai fazer com que as plantas, para poderem desenvolver, vão necessitar de haver uma compensação através de rega. Tecnologia que não é fácil, por exemplo, para as comunidades rurais. Além disso, o efeito de gás de estufa vai fazer com que, provavelmente, a quantidade da precipitação que cai não reduza, mas reduz o período de tempo. Podem vir descarregar na cidade da Beira, na cidade de Mucuba ou outras, os 1.500 milímetros anuais, mas em vez de serem 7 meses, vão ser em 2 ou 3 meses. E Mucuba já está a se verificar isso. Veja que até agora, estamos em finais de outubro, ainda não houve chuva na Zambésia. Então, quais são os desafios para a cidade de Mucuba? Mucuba é uma cidade média, no interior da província da Zambésia. Nos últimos tempos, com a ocorrência de chuvas intensas em curto espaço de tempo, tem provocado inundações urbanas e erosão nas margens dos rios Licungo e Lugela. Por exemplo, registros meteorológicos que obtivemos na Estação Hidrométrica de Mucuba indicam que o período de chuva se estendia por 6, 7 meses. Mas agora, como dizia, reduziu para 3 meses. Por exemplo, em janeiro de 2015, no dia 12 de janeiro, num único dia, registraram-se cerca de 100 milímetros na Estação Hidrométrica de Mucuba. Se a este nós agregarmos o que veio à montante, isto foi fazer com que houvesse grandes estragos em áreas urbanas. E o facto de que a Idilidade não consegue mobilizar e alocar fundos para efetivar programa de detenção e redução do risco por meio de obras, e pode até chegar a haver necessidade de fazer demolição de algumas casas. Então, isso vai fazer com que mais famílias vão correr maior risco de sofrer as adversidades desses eventos extremos. Um trabalho de campo que realizamos na autarquia não possui nenhum sistema de detecção da dinâmica climática e alerta as pessoas a risco. Por exemplo, só em meados de 2015, portanto, lá para os finais, imagina que em janeiro houve fortes chuvas e a maior enchente ou inundação no rio Lugela. E só em outubro é que o INGD fez uma simulação de socorro às vítimas, em resultado da experiência que se viveu em janeiro. Daí que, olhando a escala local, do bairro, da comunidade, as ações de adaptação dependerão muito da qualidade das estruturas locais e municipais, já sobrecarregadas com outras pressões financeiras e com baixa eficiência. Se não acontecer essa integração na gestão autárquica, pode-se estar na situação de continuar a realizar grandes investimentos de mitigação pós-mudanças climáticas, ao invés de adaptação de adoção de medidas de adaptação ou mesmo construção de edifícios resilientes. Então, aí surge esta reflexão. Esta questão de fortes descargas está a trazer, paralelamente, a extensão do período seco. Veja que em janeiro houve enchentes de maior dimensão na história da cidade de Mucuba, mas em outubro, novembro, houve a pior seca do rio Licungo, onde está a estação de bombagem da água. Caprichosamente, o rio mudou do seu leito, foi para a margem esquerda, quando a estação de bombagem foi puxada da margem direita para o centro e do centro ela foi para o lado esquerdo. Foi necessário, e isso levou tempo, porque de facto a Idilidade não tinha recurso para isso. Agora, se nós formos ver que a cidade de Mucuba está integrada na zona econômica especial, vão começar a surgir projetos, quer de industrialização, quer outros ligados à própria produção de comida.
Então, esta rápida urbanização, quando agregarmos o fenômeno pobreza, vai tornar com que a população seja cada vez mais vulnerável a esses eventos. E depois, os pobres como não têm opção, vão naqueles espaços que pensam que está livre. E às vezes são terras úmidas, são terras que deviam estar proibidas de fazer atividade. Mas é lá exatamente onde elas construíram. Um exemplo. Aquelas enxurradas que eu falei de janeiro de 2015, podem ver a imagem que está ao lado. Como é que, de facto, qual foi a dimensão da cheia? Esta é a estrada nacional que passa pela cidade de Mucuba, cortou os encostos da ponte. Podem ver que a situação pós-cheia foi a que se pode ver. Ironicamente, se você olhar na segunda figura, há onde ver que o rio cortou os dois encostos, ficou só a ponta no meio. E houve pessoas curiosas quando ouviram dizer, olha, lá do outro lado o rio cortou a estrada. As pessoas quiseram ir lá ver. Quando quiseram voltar, também cortou do lado de trás. Ficaram assediados durante 3 dias. Tinham água, mas não podiam beber porque era água. Podem imaginar o que é que isso resultou. As zonas baixas ficaram inundadas, como essas imagens mostram. A própria cidade, onde ver, parece que entrou o mar, porque vinha uma corrente enorme. Então, agora, este aspecto é que teve não só um impacto a nível local na cidade de Mucuba, mas o facto de cortar a ligação da estrada impediu a circulação para o norte, porque Mucuba, até o slogan, todos os caminhos cruzam em Moçambique se abraçam. Se você quer sair do sul para o norte para o sul, passa por Mucuba. A não ser que faça uma rota para ir a Milanje, etc, etc. Então, isto veio encarecer os produtos. Também houve queda de 10 torres de transporte de energia de alta tensão, o que significa que toda a região norte ficou afetada, ficou sem energia elétrica. Esta é a minha apresentação com a pressão do tempo que estão a dar. Então, era convidar a academia que continue a fazer pesquisas no sentido de a academia contribuir. Eu não sou muito a favor do que dizia o professor Soluda, a levar para que o governo, a academia é que tem que fazer, a academia é que tem que pôr as coisas a ferver. E o governo é de vir a reboque, porque encontra a matéria, encontra o objeto de tratamento. O governo talvez tenha que fazer, arranjar parceiros, arranjar fundos para a implementação dos tais possíveis projetos que a academia sugere. Então, eu espero que com esta breve apresentação, de uma tentativa de reflexão, eu fiz a minha parte.